Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos resolver a nossa sexta lista de exercícios. A nossa apostila está aí na descrição do vídeo. Espera-se que você já tenha o domínio de dois conteúdos que foram os conteúdos das duas últimas aulas, que foi uma aula de equivalência e uma aula de negação. Tendo em visto isso, tá? Equivalência e negação, você vai ser capaz de resolver a nossa lista, beleza? Então, vamos lá. Questão 1. A proposição, se tem mais de 10 anos de experiência, então está habilitado para o cargo de gerência. É equivalente a, do ponto de vista da lógica, a. Então, nós temos que achar aqui proposições equivalentes. Há duas regrinhas que eu ensinei para vocês. A regra 1 é a nega tudo, inverte. Então, nós vamos criar uma frase usando nega tudo, inverte, para saber se a gente acha alguma alternativa que seja equivalente pela essa regra 1. Porque o que pode acontecer é de eu achar ou pela regra 1 ou pela regra 2, tá certo? Então, vamos lá. Pela regra 1, tá assim, nega tudo, inverte. Foi o que eu ensinei, certo? Então, ele diz, ó, se tem mais de 10 anos de experiência. Essa parte aqui, gente, é o que a gente vai chamar de proposição 1, certo? E agora, o que mais? Bom, aí nós temos também essa outra aqui, vamos chamar de proposição 2, que é está habilitado para o cargo de gerência. Essa será a nossa segunda proposição. Como é que fica a frase pela regra de número 1? Então, pela regra de número 1, eu vou abreviar aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou trocar as proposições de posição. Essa aqui vem primeiro, essa aqui vem depois, e ambas serão negadas. Lembra da frase? Nega tudo, inverte. Tá certo? Então, vamos lá. Para começar, eu vou colocar aqui o se, né? Se. Aí a segunda frase diz o quê, gente? Está habilitado para o cargo de gerência. Então, eu vou escrever o quê? Se não está habilitado, não é isso? Aí eu vou botar reticências, né? Para a gente não ficar comprido demais. Se não está habilitado para o cargo de gerência, então... Aí eu vou pegar a primeira proposição, vou jogar ela aqui na segunda posição negada. Aqui está dizendo o quê? Tem mais de 10 anos de experiência. Então não tem mais de 10 anos de experiência. Aí no seu papel escreva tudo. É assim que fica a frase pela regra 1. Então vamos ver se tem alguma frase assim aqui na nossa resolução. Mas só para recapitular o que foi que eu fiz, joguei a primeira para a segunda posição, joguei a segunda para a primeira proposição e neguei elas individualmente, certo? Então vamos lá. Se não está habilitado, vamos caçar uma frase? Olha o que diz aqui na A. Se não está habilitado para o cargo de gerência. Opa, até aqui tudo bem, não é isso? Então, não tem mais de 10 anos de experiência. O que é que está escrito aqui? Então, não tem mais de 10 anos de experiência. Opa, já achamos a alternativa correta, não é isso? A alternativa A é uma proposição equivalente a essa que nós temos no enunciado. Por qual regra? Pela regra 1. Nega tudo, inverte. Questão 2. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação Pedro distribui o amor e colheu felicidade é. Então, veja, ele quer uma correspondente à negação, ou seja, que seja a mesma coisa que estar negando, beleza? Qual é a frase? Pedro distribuiu amor e colheu felicidade. Então, nós temos aqui uma proposição que usa o conectivo e. Como é que eu nego uma proposição com conectivo e? A gente já viu na nossa aula que a negação do conectivo e é assim, ó, não P ou não que, certo? Eu nego as duas e troco o conectivo e pelo conectivo ou, certo? Então, essa primeira frase, Pedro distribuiu amor, ela vai ser o contrário. Pedro não distribuiu amor. Então, olha só a letra A. Pedro não distribuiu amor, certo? Aí ele troca pelo conectivo ou, não é isso? Olha o ou aqui. Então, a gente vai seguir na A aqui porque está indo dando certo, né?
Aí ele vai trocar aqui também essa outra, ó. Pedro colheu felicidade. Então ele vai trocar pela negação. Pedro não colheu felicidade, ou seja, não P ou não Q. Pedro não distribuiu amor ou Pedro não colheu felicidade. A alternativa A é a alternativa correta. Terceira questão. A negação da proposição, veja, ele quer a negação, ok? Sou estudioso e passo no concurso público em Tapejara. Isso aqui é a mesma coisa que a gente viu na questão 2. Nós temos que negar uma proposição que usa o conectivo e. Como é que essa negação acontece? Não P ou não Q, certo? Negar a primeira, então vai ficar não sou estudioso. Igual está aqui na alternativa A e igual está aqui na alternativa B. Não sou estudioso, certo? A letra E também diz isso, só que ela não continua, né? Ele acabou transformando ela em uma proposição simples, então isso aqui já está descartado como hipótese. A D também e a C também. Ele tem que começar assim, não sou estudioso. Aí ele vai trocar pelo conectivo OU, não é isso? Olha o conectivo OU aqui na alternativa A. Aqui ele manteve o conectivo E. Então já está na cara que a A é a resposta correta, só por causa desse E aqui. Ó. Tem que trocar o conectivo pelo OU na negação. Mas só para terminar, ele vai negar a segunda. E, né, aí no caso virou OU, não passo no concurso público em Tapejara. Não passo no concurso público em Tapejara. Então, essa aqui é a correta. A B leva a gente para o erro, né? Porque ele quer manter o conectivo. Quem não estudou acaba chutando a B. Porque negou elas, mas manteve o conectivo. E não é assim que as coisas acontecem. Tá certo? Então, alternativa A, a resposta da 3. Quarta questão. A negação da proposição composta José é velocista ou Marta não é enfermeira. A negação de uma proposição com conectivo ou é a seguinte. É a não P e não Q, certo? Nas duas anteriores, nós negamos o E. O E vira ou, nega todo mundo. E na negação do ou, o ou vira E e nega todo mundo também. Então, qual é o contrário de José é velocista? José não é velocista, igual está na letra C e igual está na letra D. Então, são as possíveis respostas que eu tenho, letra C e letra D. Beleza? Aí ele continua, ou o ou tem que virar um E. Somente o C preservou isso, não é? Então, a gente já tem nossa resposta. Mas só para continuar, ele diz, Marta não é enfermeira. O contrário disso é dizer que Marta é enfermeira. Então, alternativa C. Quinta questão. Uma negação lógica para a afirmação José é rico ou Maria é pobre é conectivo ou, como é que a gente nega o conectivo ou? Não P e não Q, certo? Então vamos lá, eu vou negar o primeiro. Ó. Ele diz que João é rico, então nós temos que pegar uma que diz que João não é rico. Olha a B aqui, ó. João não é rico, certo? A letra E também diz João não é rico. O conectivo ou tem que ser trocado pelo conectivo E, igual está aqui na alternativa B. Ó. Veja que na E ele manteve o conectivo ou, por isso está errada. E aí, continuando negando a segunda diz que Maria é pobre. Então, nós temos que colocar Maria não é pobre, que é o contrário. Logo, a alternativa B é a alternativa correta. Sexta questão. De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a se Marcos estudou, então foi aprovado. Gente, aqui é a hora da gente usar a cabeça e a memória também, não é? Eu ensinei duas regras. A regra que a gente chamou de regra 1 é nega, não é isso? Nega tudo, inverte. Nessa primeira regra, a gente continua utilizando o se então, a gente continua usando a condicional. Apenas nega as proposições simples e troca elas de posição. Por que eu estou falando isso? Porque em nenhuma das alternativas, se você prestar atenção, usa o se então. Então, com certeza, a regra 1 não é a regra apropriada para resolver essa questão. Então, nem vou me dar o trabalho de escrever uma frase equivalente aqui, usando a regra 1. Então, qual regra, professor? É a regra 2, porque a regra 2 ela utiliza o conectivo ou, não é isso?
Como é que é mesmo a segunda regra? A segunda regra é assim, gente, ó. Nega, aí ou, certo? Ou mantém. Não foi assim que eu ensinei? Mantém. Tá beleza? Nega a primeira, continua com o conectivo ou e mantém a segunda, ou seja, não vai negar ela. Então, como é que fica a frase? Primeiro eu vou negar, ó. Essa primeira diz Marcos estudou. Então, como eu tenho que negar, vai ficar Marcos não estudou. Olha só, a letra E diz Marcos não estudou. A D diz Marcos estudou, então a gente já elimina ela, certo? A letra C diz que Marcos estudou, a gente já elimina ela. A letra B usa Marcos não estudou, só que ela usa o conectivo E, por isso ela também já está descartada, porque tem que ser o conectivo OU. E a letra A diz que ele não estudou, mas ela também usa aqui o conectivo E, certo? Então ela também já está descartada. Então, sem montar a frase, eu já sei que a resposta é a E. Mas vamos fazer de novo. Nega a primeira, não é isso? Ó. O que era assim, então, vai virar um OU, tá? O nosso OU aqui, beleza? Nega a primeira, então, Marcos estudou, aqui eu coloco Marcos não estudou. Mantém a segunda. A segunda diz, ó, a segunda vem depois do então. Foi aprovado. Eu tenho que manter ela. Foi aprovado. Marcos não estudou ou foi aprovado. Então, troquei o sim, então, pelo ou, neguei essa primeira, mantive essa segunda como era. A alternativa é a alternativa correta. Sétima questão. A negação de afirmação condicional. Se o beneficiário estiver acima do peso, então ele é sedentário. Como é que eu faço a negação de proposições com o conectivo E? O conectivo se, então, tá? Que é a condicional, ele vira a conjunção E. Como é que fica, professor? Fica assim, ó. P e não que, certo? Eu troco o se, então, pelo conectivo E e vou negar só a da direita, beleza? Como que vai ficar, então? Vamos ler essa frase. Ó. A primeira parte é o beneficiário estiver acima do peso ou o beneficiário está acima do peso, ok? Olha o que está aqui na letra D. O beneficiário está acima do peso. E, olha o conectivo E aqui, aí eu vou ter que negar essa segunda. Aqui está dizendo que ele é sedentário. Então, eu vou dizer que ele não é sedentário. O beneficiário está acima do peso e ele não é sedentário. Então, ele manteve essa, usou o conectivo e negou a próxima. Se você olhar as outras, sempre vai ter um erro. Ele vai usar o conectivo errado, ou então ele vai acabar trocando alguma dessas coisas aqui. Para não demorar, a gente não vai ver. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Mantém a primeira, troca pelo conectivo e nega a segunda. Essa é a negação da condicional. Oitava questão. Considere as proposições P, compro um computador, Q, compro um tablet. Dessa forma, como a sentença, não é verdade que P ou Q pode ser escrita. Veja só, o que nós temos aqui é a negação do conectivo ou seja, da disjunção inclusiva. Como é que eu nego o conectivo ou? A gente já aprendeu que para negar o conectivo ou, eu vou pegar essa primeira, que é o P, e dizer que é não P. O conectivo OU eu vou trocar pelo conectivo E e vou negar a segunda, que é o Q, e vou dizer que é não Q. Então, nega essa individualmente, troca o conectivo OU pelo conectivo E. Como que fica a frase? Essa aqui vai ser o contrário, então fica não compro um computador, olha só a alternativa D, não compro um computador e, olha o conectivo E, não compra um tablet. Não compra um tablet. Alternativa D é a alternativa correta. Questão número 9. Considere a afirmativa. Teresa comprou pão e leite. Se a afirmativa acima é falsa, conclui-se logicamente que Teresa. Essa questão eu vou resolver ela de duas maneiras. Uma desprezando o conceito que nós estamos utilizando aqui nas aulas e depois usando esse conceito. Quando alguém diz uma frase dessa, olha, a Teresa comprou pão e leite, o que a gente entende? Se ela tiver deixado de comprar uma dessas duas coisas, significa que isso aqui é uma mentira, né? Que a afirmação é falsa.
Por isso que a alternativa E é a correta. Se isso aqui é mentira, dizer que ela comprou pão e leite, ela não comprou pão ou então ela não comprou leite. Talvez não comprou nenhum dos dois, certo? Isso aqui é o raciocínio sem usar o nosso conceito de lógica proposicional. É o entendimento que eu tenho. Então, se eu digo que duas coisas aconteceram e isso é mentira, uma não aconteceu ou a outra não aconteceu, ou mesmo nenhuma das duas. Ou ela chegou lá sem pão, ou ela chegou lá sem leite, ou chegou sem nada, tá bom? Então vamos lá. Vamos usar agora o entendimento que nós estamos tendo aqui, ó. Quando ele fala que a afirmativa é falsa, você tem que lembrar sempre, gente, que eu estou dizendo o seguinte: não é verdade que Teresa comprou pão e leite. Eu quero a negação dessa proposição que usa o conectivo e. Não é verdade que P e Q. Não é verdade que Teresa comprou pão e leite, certo? É assim que a gente diz também que uma afirmativa é falsa. Logo, o que eu estou buscando? Eu estou buscando a negação do conectivo e. E a gente já aprendeu que a negação do conectivo e é assim, ó, não P ou não Q. Não é isso que a gente tem na E? Teresa, embora ele não citou Teresa, Teresa não comprou pão ou não comprou leite, certo? Então, te mostrei duas formas de resolver isso aqui. Uma pela lógica, né, que qualquer pessoa, mesmo sem estudar o conteúdo, pode responder, e outra pelo nosso conceito de negação de proposições. Questão 10, eu adaptei ela, porque ela, na verdade, cobrava mais coisas, e eu quero adequar só o conteúdo da nossa lista. Essa questão aqui provavelmente se suou bastante para fazer, se é que deu conta, né? Então vamos ver como é que a gente resolve ela. Considere a seguinte proposição para responder a questão. Qual é a proposição? Se há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de criminosos. Vamos lembrar do que a gente aprendeu. Isso aqui é uma condicional. Ó. Aqui a gente tem o se e aqui a gente tem o então, certo? Aqui, tudo que fica antes do então a gente chama de hipótese. Tudo que fica depois do então a gente chama de tese. Só que quando a gente olha para a nossa hipótese aqui, ela nos dá uma proposição composta, que ele usa aqui o conectivo ou, certo? Então, como é que isso vai ficar? Ó? Eu vou colocar aqui a seta da condicional, tá beleza? Vamos ler de novo o que vai ficar antes do então. Se a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo o delito. Então, aqui eu tenho a proposição, eu vou abrir um parênteses aqui, ó, P ou Q. Então, aí vem a nossa proposição que a gente vai chamar de proposição R. Então, aqui nós temos três proposições simples. Uma composta antes do então e outra depois. Então, se o quê? Se há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito. Então, a punição de criminosos. Então, essa é a primeira dificuldade que a gente tem que driblar. E agora? Agora, nós temos que fazer o quê? A negação. A negação dessa proposição aqui. A gente aprendeu que para negar a condicional, o que, que a gente faz? A gente mantém a primeira, né? A regrinha lá era o quê? P e não Q. Isso aqui é porque lá só tinha duas, não é isso? Mas qual é o princípio que está aqui? A primeira vai ser mantida igualzinha como era, então P ou Q, e a segunda eu vou ter que negar. Então vamos fazer a frase toda? Então, inicialmente, essa primeira ela vai ficar intacta, certo? Então vamos ler ela. Caçar uma que diga a mesma coisa. A investigação ou suspeito é flagrado. Então vamos caçar aqui, ó. Lembra que nós não vamos usar o se então mais, nós vamos usar o conectivo e. Qual que usa o conectivo e? Essa aqui usa se então a gente já descarta. Esse mais a gente já aprendeu lá na aula de conjunção que dá para ser uma equivalente dela, certo? Essa aqui, a C, ele também usa o mais, então essa aqui pode ser uma das nossas respostas. A D usa o se então nós não vamos usar ela. E a E também usa o se então nós não vamos usar ela. Vamos ficar entre a B e a C. Então vamos lá, nós temos que fazer a negação. Somente duas alternativas usam o conectivo e, só que aqui ele usa a palavra mais nos dois casos. Na dúvida, vai lá na nossa aula de operações com conectivos, onde eu expliquei sobre a conjunção. E lá eu falo sobre esse mais, beleza? Então vamos lá.
que nós temos que saber é que na primeira parte, nós vamos ter que manter. Então, vai ter o conectivo ou. E é o que tem aqui na alternativa C. Ó. A investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito. É isso, ó. A investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito. Então, a primeira parte ela fica idêntica ao que ela era, certo? Aí eu coloco o conectivo E, que no caso aqui está representado pelo mais. Vou trocar o valor da segunda. A segunda diz, há punição de criminosos. Só que eu vou colocar o quê? Não há punição de criminosos. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Essa questão é bastante confusa, mas também não é coisa de outro mundo. É só saber quem é que está antes do então, quem é que vê depois. Saber que para fazer uma negação do sim, então, você tem que trocar pelo conectivo E. Saber que a primeira parte ela tem que ficar idêntica ao que ela era, certo? E o que vem depois do então eu vou trocar. Então é isso aí. 11ª questão, essa aqui é bem puxada, então a gente vai fazer ela bem devagar para não se confundir, certo? Considere a seguinte implicação lógica. Se é terça ou quarta, então trabalho e não vou ao cinema. Essa implicação é equivalente a... Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é colocar isso aqui na forma de símbolos. Que eu preciso entender que eu tenho o se então. Então, antes do então vem a hipótese, depois do então vem a tese. Então, eu já vou colocar aqui uma setinha, certo? Deixa eu colocar ela aqui, ó. Vou colocar ela mais ou menos aqui assim, certo? Aqui está a minha seta. Antes do então, eu tenho uma proposição composta. Veja, se, aí ele diz, é terça ou quarta, ou seja, proposição P ou Q, beleza? Se é terça ou quarta, então, ele vai dizer mais duas coisas. Trabalho e não vou ao cinema. Esse trabalho a gente vai chamar de proposição R. Aí vamos colocar o conectivo E. Ele diz que não vai ao cinema. Então, vamos colocar aqui não S. Tá beleza? Então, aqui, gente, nós temos 4 proposições simples. Para a gente não se perder, eu vou escrever elas aqui. Então, a primeira proposição, que eu chamei de proposição P, como é que eu expresso ela? Ela diz o quê? É terça. Então, eu vou escrever aqui. É terça. Tá bom? Já vai acompanhando aí, escrevendo na sua linha também, no seu papel. A proposição que eu chamei de proposição Q, ele diz se é terça ou quarta. Ou seja, ele está dizendo o quê? É quarta. Tá bom? Então, essa é a proposição Q. Tem a proposição que a gente chamou também de proposição R. O que diz a proposição R? Ele está dizendo assim, trabalho. Então, eu venho aqui e escrevo trabalho. Tá certo? E eu tenho a proposição S. A proposição S, veja, gente, ele está dizendo assim, não vou ao cinema. Então, eu vou dizer aqui, vou ao cinema. Mas, professor, lá está dizendo que é não vou ao cinema. Eu sei. Por isso que eu chamei a afirmação de S. E aqui na minha frasezinha, né, na minha simbologia, eu coloquei não S, que é a negação de vou ao cinema, que é o quê? Não vou ao cinema. Então, expressei isso aqui por meio de símbolos, escrevi as frases aqui para eu não me perder, e agora eu vou continuar. Ele diz que essa proposição, gente, ela é equivalente a uma dessas frases aqui embaixo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a primeira regra, e aí nós vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente vai ter que usar a segunda regra de equivalência para o se então, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Pela regra de número 1, o que a gente tem que fazer? Pela regra de número 1, a gente continua usando o se então, tá ok? Continua usando o se então, só que aí eu vou inverter. Nega tudo, inverte. Vou até colocar aqui a numeração. Ó. Essa aqui é a frase que a gente chama de frase 1. Essa aqui é a que a gente chama de frase 2. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou negar a frase 2 e jogar ela para a primeira posição. Depois, eu vou negar a frase 1 e jogar para a segunda posição. Como que isso vai ficar? Vai ficar assim, ó. Não é verdade
que R... Deixa eu apagar aqui para poder ficar um espaço melhor. Ficou muito apertado aqui, tá bom? Então, escrevendo de novo, ó. Pela regra 1, eu vou negar a segunda e jogar para a primeira posição. Como que vai ficar? Não é verdade que R e não S. Então, aí eu vou colocar o se então, porque pela regra 1 continuo usando o se então. Então, se não é verdade que R não é S, então eu vou pegar essa aqui e vou negar também. Dizer assim, ó, não é verdade que P ou Q. Beleza? Neguei essa, troquei elas de posição. Como é que eu faço a negação de uma proposição que usa o conectivo E? Aí você tem que lembrar, né? Deixa eu até colocar de outra cor aqui para não virar bagunça. Isso aqui você não precisa colocar, a não ser que você não lembre, tá? Você pode puxar até assim um quadradinho, ó, para mostrar que isso aqui é um rascunho que você está fazendo, certo? Como é que eu nego o conectivo E? A negação do conectivo E é assim, ó. Não P ou não Q. Essa é a negação do conectivo E. O que eu vou fazer então, professor? Eu vou negar a primeira, colocar o conectivo OU e negar a segunda, tá certo? Então, vamos fazer isso aqui com a nossa questão aqui, ó. O R, eu vou negar ele, porque eu não tenho que negar a primeira. Então, vai ficar não R, certo? O E vai virar OU. Tenho que negar o S também. Quando eu nego o não S, eu volto para o original, que no caso é o meu S. Aí vai ficar assim. Então, vamos lá. Agora é a hora desse carinha aqui. Como é que eu nego o conectivo OU? É exatamente o contrário desse anterior, não é isso? Para negar o conectivo OU, eu nego a primeira, troco pelo conectivo E e nego a segunda, não é isso? Como que isso vai ficar aqui no meu exercício? Não P e não Q. Agora que a gente montou, né, a representação, está na hora de montar a frase. Vamos montar a frase. Ó, aqui tem um se, então eu já tenho que começar com o se, não é isso? Então, vamos escrever. Ó, se o que não R, quem é o R? Não trabalho. Então, se não trabalho, aí vem o conectivo ou, se não trabalho ou vou ao cinema, vou ao cinema. Dica: aqui que você já começou, você já pode olhar lá nas alternativas para saber se tem alguma que começa assim, se não vou ao trabalho ou vou ao cinema. Se não tiver, você já vai ter que pular para a regra 2, porque vai dar errado. Mas como eu estou aqui ensinando, eu vou continuar e vou montar a frase toda, mesmo que não esteja lá. Nem eu lembro a resposta, né, que faz dias que eu escrevi o enunciado. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui. Então, certo? Então, se não vou ao trabalho ou vou ao cinema, então, não P, então, não é terça e, não é isso? E, aí o que eu vou dizer da segunda? Não é quarta. Não é quarta, certo? Se não trabalho ou vou ao cinema, então não é terça e não é quarta. Ou então, não é terça nem quarta, poderia ficar. Então, vamos pegar essa primeira parte e caçar lá no enunciado. Se não trabalho ou vou ao cinema. Será que tem alguma coisa assim? Se não trabalho ou vou ao cinema. Não é não vou, ó. Se não trabalho ou não vou ao cinema. Então, a letra E já está errada, porque ela diz se não trabalho ou não vou ao cinema. Aqui está dizendo que vai. Logo, a gente já descarta a alternativa E, certo? Por que a gente descarta? Por causa desse não aqui. Ó. Ele começou até bem. Se não trabalho ou teria que ser vou ao cinema. Então, a gente já descarta a alternativa E.
beleza? A letra D diz assim: se vou ao cinema ou não trabalho. O que você tem que entender, gente? Que no conectivo E a gente pode mudar a ordem, não tem problema. Tanto no conectivo E quanto no conectivo OU, eu posso mexer na ordem sem problema nenhum. Na verdade, de todos os conectivos, o único que não pode mexer na ordem sem trazer prejuízos é a condicional, certo? O E, o OU e o se somente se, em todos eles você pode trocar a ordem da frase que vai dar no mesmo. Então, por enquanto, a letra D está certa. Por que ela está certa? Porque, embora com a ordem trocada, ele começa com o se, ele fala de não trabalhar e ele fala de ir ao cinema. Então tá tudo ok com a alternativa D, embora tá com a ordem trocada. Então, não é terça nem quarta. Olha só, não é terça e não é quarta. Lembra que eu já ensinei que o nem pode trocar o é. Não é terça nem é quarta. Então a alternativa D é a alternativa correta, certo? Então, o que você tem que lembrar, para não se confundir, muita gente deve ter ficado doido nessa prova, é por causa dessa troca. Não tem problema trocar. O único que não pode trocar é o se, então. Beleza? Então é isso. Resolvida a questão. Bons estudos. Para fechar, questão 12. Dizer que Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses se somente se fez sol é logicamente equivalente dizer que a equivalência lógica da bicondicional, que é o se somente se, eu mostrei para vocês que tem três formas de fazer. A mais clássica de todas é aquela onde a gente troca ele pelo conectivo ou. Então vamos procurar se vai dar certo aqui. Vai ficar assim: ou Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, ou fez sol. É só trocar, beleza? Será que deu certo aqui? Então vamos caçar. Ou Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, ou fez sol. Beleza demais. Alternativa C, alternativa correta. E é isso aí. Resolvemos mais uma lista de exercícios. Desejo a você bons estudos. Não deixe de acompanhar as próximas aulas que virão.